Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal, obrigado por comparecerem aqui, quem estiver voltando, quem estiver chegando pela primeira vez, bem-vindos, bem-vindos. Estamos começando, esse aqui é só o terceiro vídeo do nosso canal. Eu sou o João e você está aqui no seu cantinho agora, onde a gente fala de desenho, desenha junto, troca ideias, beleza? Só coisa maneira, só coisa boa. E eu tinha falado lá no primeiro vídeo, quem assistiu, quem estava aqui no primeiro vídeo, tá ligado que eu tinha comentado sobre um quadrinho que eu faço, né? Vocês me viram desenhando lá. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Sobre qual é esse quadrinho e como é fazer uma webcomic e tudo mais. Quem sabe vocês fiquem interessados. A gente vai desenhar um pouquinho também, mas antes eu quero abrir aqui os trabalhos falando pra você um pouco sobre o que é esse quadrinho, beleza? Se você gosta desse assunto, cara, já chega aqui, vamos que vamos e seja muito bem-vindo, tá? Dá uma olhadinha lá no primeiro vídeo também se você não viu. Mas enfim, vamos lá. O que é esse quadrinho? Vou apresentar pra vocês aqui, ó, Crônicas de Elvira. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Ó, acho que assim dá pra ver, né? Crônicas de Elvira é esse aqui, o Mi Quadrinho, que vocês podem ler no link que tá aqui embaixo, lá no site Webtoon, também no site Flipthrough. Mas, pô, do que se trata, né? O que é Crônicas de Elvira? Bom, é o seguinte, nessa história a gente acompanha Elvira, né? Obviamente, que ela é uma faz-tudo. É uma história de fantasia, tá? Muito inspirada em RPGs e tudo mais. Inclusive, a ideia para essa história surge em uma sessão de RPG que eu tava fazendo com os amigos meus. E aí surge então a ideia dessa história, que é o quê? Elvira, ela é uma faz-tudo. E o que é ser uma faz-tudo, né? A faz-tudo é como o nome diz, ela é uma pessoa que realiza trabalhos de todas as naturezas, tá? Para pessoas que têm interesse e pagam bem, tá ligado? Então é quase que um mercenário, podemos dizer assim, né? Então você pode fazer trabalhos simples, trabalhos manuais, como, sei lá, cuidar de uma fazenda, né, ajudar numa construção, quanto trabalhos de espionagem, trabalhos em combate, você pode, né, enfim, ser um soldado numa guerra para alguém, enfim, depende, literalmente faz tudo, tá? E a nossa Elvira aqui, ela tá muito nessa área, né, de combate, de, de guerras, né, ela é uma guerreira. E a gente vai acompanhar a história dela, que é a seguinte, cara. Esse primeiro volume aqui, esse primeiro quadrinho, eu cheguei a imprimir para fazer um teste uma vez. Vou mostrando aí para vocês ó, um pouquinho, né? Eu imprimi para poder levar no evento de anime que teve aqui, né? Nesses eventinhos aí. Mas você pode achar todo ele completinho, os 66 capítulos feitos até o dia da gravação desse vídeo aqui, no site Webtoon, como eu falei, tá? Não sei se está dando para ver direitinho aí. E aí, o que a gente vai acompanhar nessa história? A Elvira, ela é uma faz tudo e ela está querendo vingança. Aqui a gente tem uma outra artezinha aqui, ó, que eu fiz também para impressão. Essa aqui é a Elvira. Aqui a gente tem o Ralph, a Caliandra e esse aqui é o Corvo, que é um dos vilões do primeiro arco ali, beleza? Tá bonitinho aí. Vamos para nossa telinha de desenho, que aí a gente vai conversar mais sobre. Muito bem, vamos fazer aqui um desenho. Essa aqui é uma ilustraçãozinha que eu escolhi para fazer. Deles aqui encontrando um tritão, né? Um rei tritão gigantesco. E vamos lá, vamos colorir ela aqui. Eu comecei fazendo ela em live lá no TikTok, tá? Então, se você se interessa, quer ver desenhando ao vivo junto comigo, cola lá no TikTok, beleza? Live quase todos os dias, às 10 da noite ali, tá bom? E vamos lá então, vamos começar a colorir aqui e vamos trocar essa ideiazinha. Cara, então, se você gosta de RPG, se você gosta de aventuras, eu acho que a Crônicas de Elvira vai ser uma boa pedida para você. Como eu te falei, ela é uma faz tudo e o passado dela é meio trágico. Por quê, né? Porque a nossa querida Elvirite foi vítima, cara, de um massacre lá no reino, na vila dela, né? Onde ela vivia lá. A família dela foi toda morta, a galera toda com quem ela vivia ali foi morta, foi brutalmente assassinado pelos seguidores do Senhor das Trevas, que era um bruxo poderoso lá que dominou o mundo numa época, tá?
E depois da sua morte, ele já tinha sido derrotado pelo rei Belgard, então a vila dela é atacada pelos seguidores dele. Porque mesmo com ele sendo derrotado, né, os seguidores continuam ali fazendo as merdas, né? Sabe como é que são, né? E aí, cara, a Elvira, então, ela é a única que sobrevive. Pelo menos, né, a priori, ela é a única que sobrevive da espécie dela, né? Da vila toda ali. Ela foge e tal, consegue sobreviver, se torna essa faz-tudo. Como eu te falei lá no início, né? Pra ganhar grana, mas ela sempre manteve ali um ódio muito profundo pelo Lobo Prateado, que foi o nome da organização que fez isso com ela, né? E então ela desejava, sim, um dia encontrar ele e executar sua vingança. A história então começa com ela em um desses dias, tá? Que é esse primeiro volume que eu mostrei, é esse aqui. Nessa primeira aventura ela tá tentando subir a Montanha da Verdade, que é uma montanha muito alta e que dizem que se você chegar lá no topo dela, você vai encontrar a resposta, né? A verdade para aquilo que você mais está buscando. Então, ela começa a história assim. Depois disso, ela acaba conhecendo a Caliandra, que é a elfa, né? Sua brother. Enquanto eu estiver falando aqui, vocês vão estar vendo aí na tela. Eu vou tentar dar um jeito de colocar aí para ficar mais ilustrativo, né? Que é essa bichinha aqui, tá? Essa é a Caliandra. A Caliandra, ela é uma elfa de Dharma, que é uma vila onde todos os elfos lá têm a pele negra, né? E pele preta mesmo. E eles são meio que afastados do mundo por uma treta que aconteceu lá. A Elvira, ela conhece a Caliandra, estava ajudando ela porque tinha uma criança desaparecida nas terras dela, né? Então a Caliandra até se sente mal porque nesse encontro, nessa missão, ela meio que fica bolada porque ela não desconfiou, ela não soube que tinha uma criança presa ali. E ela se sentiu muito vulnerável, né? Ela falou assim: poxa, cara, eu sou patrulheira aqui, um dia eu vou ser a líder dessa porra aqui toda, e eu não consegui perceber que tinha alguém, tinha uma fera aqui fazendo essa maldade debaixo do meu nariz, né? Então ela fica muito indignada com isso. E ela decide se juntar a Elvira, né? Deixar de ser só a patrulheira ali e se tornar uma faz-tudo junto com ela para poder viver as aventuras aí pelo mundo. E assim, quem sabe, ganhar, né? Ganhar experiência, ficar mais forte para que possa proteger o vilarejo no futuro. Depois disso, né? Ela conhece também o Ralph, o Bardo, que é esse camaradinho aqui embaixo, que tá caído no chão aqui. O Ralph, ele é um bardo de Castiron, uma cidade onde os ferreiros, eles são muito famosos, né? É um reino famoso por ter muita construção de arma, forja e tudo mais. E o Ralph, ele quer ser bardo, então ele fugiu de casa, porque a família dele é toda de ferreiros, e aí eles meio que têm um pouco de vergonha disso, porque o filho virou artista. Então o Ralph, ele se junta a Elvira, porque certa vez ele foi pego por dois orcs que odiavam música, então os orcs tentaram matar ele, né? Só que a Elvira encontrou ele, né? A Elvira encontrou ele amarrado, ela ajuda ele, e desde então ele passa a andar junto com ela. Inicialmente porque o Ralph, ele é muito medroso, então inicialmente ele acha que andar com a Elvira vai ser tipo assim, pô, ela é forte, vou estar junto com ela, né? Então isso é uma boa. É meio que, tipo assim, quase que querendo uma proteção mesmo, né? Pra ele, um guarda-costas particular. Só que eles vão desenvolvendo uma amizade legal, principalmente depois que a Caliandra se junta oficialmente no grupo, porque a primeira missão em conjunto que eles têm é resgatar um companheiro dela que tinha sido levado da vila, né? Depois que a Elvira passou por lá, alguns tempos depois, um parceiro dela, um patrulheiro, foi sequestrado. E então eles vão atrás dela para ajudar, né, e tudo mais. Por quê? Porque há muito tempo atrás tinha um rei chamado Gúrin que ele odiava criaturas mágicas, né? Inclusive isso é parte também do ideal do lobo prateado. Eles são soldados, assim, eles são um grupo de pessoas que também não gostam de seres mágicos. Eles vão contra ele, mais pra frente eu posso explicar por quê. E aí o Gúrin, esse rei, que ele queria se livrar das criaturas mágicas que tinha no reino dele lá, Alcadan,
que é o principal reino da Terra ali, ele espalhou um boato dizendo que o sangue das criaturas mágicas, eles eram uma matéria-prima para fazer as pedras mágicas. E putz, mas o que são pedras mágicas? Tá ficando confuso. Relaxa, a gente vai entender tudo. As pedras mágicas aqui nada mais são do que o modo em que as pessoas acessam magia nesse universo. Os únicos seres que conseguem usar magia em estado bruto são os feiticeiros, os magos, os bruxos e as próprias criaturas mágicas, né? Que já nascem ali com essa condição. Fora isso, se você não se encaixa em nenhuma dessas categorias, você pode ter acesso à magia através das pedras mágicas, que são refinadas, elas são feitas por feiticeiros, né? Por magos especiais chamados de refinadores. Então eles forjam essa pedra e aí, a partir disso, tendo a posse dessa pedra, né, você consegue usar magia, como qualquer um, tá ligado? E aí, o Gúrien espalhou que o sangue das criaturas mágicas, logo dos elfos ali da Caliandra, eles eram úteis para esse tipo de procedimento, tá? Então começou uma caçada, o povo dela foi perseguido, por isso que eles se isolaram na floresta, que é onde eles vivem hoje em dia e tudo mais. Beleza? E aí, cara, alguns seguidores, alguns tresloucados, mesmo anos depois dessa história e de tudo já ter sido desmentido, continuam perseguindo o povo dela. E aí ela pede ajuda da Elvira, logo do Ralph também, para buscar esse amigo dela que tá lá. E eles descobrem então que é o lobo prateado que está envolvido nessa bagaça toda. Vocês lembram lá no início? O lobo prateado foi o responsável pelo massacre na vila da Elvira, tá? E aí a história começa, porque eles vão atrás deles, a Elvira vai se vingar e começa logo uma brigaria, porrada franca, para poder buscar esse tal amigo. Eu não vou contar muito mais aqui porque eu acho que vocês podem ler, tá? E principalmente se você gosta de RPG e tudo mais, acho que vocês vão gostar pra caramba. E como eu falei, eu pretendo trazer vídeos aqui contando a história detalhadazinha, com uma ediçãozinha mais elaborada, para vocês ficarem mais por dentro, né, do que é o quadrinho, beleza? Mas basicamente é isso, é uma história de fantasia, com muita inspiração de The Witcher na parte de caçar monstros, né? Dela fazer várias missões ali perseguindo monstros e tudo mais. É algo que eu gosto, eu achei bastante interessante botar essa personalidade. Mas também tem muito de RPG, tem muito de mangá. É muitas referências que eu nem vou lembrar agora, né? Pra ser franco aqui. Eu não vou conseguir lembrar agora. Você faz alguma coisa? Você desenha? Você faz quadrinho? E, se for o caso, comenta aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia. Eu acho bem legal. E pô, você gostou de conhecer também? Se interessou? Tem alguma coisa que possa te chamar a atenção aqui nesse quadrinho que você fala, putz, eu quero saber mais. Vou deixar o link aqui embaixo para você ler, tá? Também. Eu vou fazer aqui a água. Deixa eu ver qual o tom de azul que vai ficar maneiro. Acho que talvez se eu botar água mais forte fique legal, né? Talvez aqui. Eu acho que aqui vai dar uma... vai passar uma parada mais interessante sobre o que eu quero. Eu acho que esse azul assim mais escurinho. Talvez possa até ser um pouquinho mais aqui, ó. Pouquinho aqui, eu acho que assim, show, hein? Acho que assim fica show de bola. Esse é o nosso tritão. Eu vou continuar fazendo ele, tá? No próximo vídeo que eu voltar aqui desenhando, eu ainda vou estar fazendo ele. A gente vai finalizar juntos aqui. Vamos trocar mais essa ideia, tá show? Esse é o Crônicas de Elvira. Um quadrinho feito com muito carinho. Eu espero que vocês possam conferir. Quem quiser, o link vai estar aqui embaixo, tá? Como eu falei,
Confere lá, o começozinho dele tem bastante humor, depois a história acaba se tornando um pouco mais séria, né? E vai tendo uns desenvolvimentos bem legais. Então eu espero que vocês possam conferir e gostar, tá show? Muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui. É um prazer para mim falar sobre o meu trabalho, as coisas que eu crio aqui. É um prazer também ter você aqui. Sua presença é muito legal para a gente poder continuar aqui desenhando e conversando junto nessa troca de ideias que eu acho tão maneira, tá? Não se esqueça de se inscrever se você ficou até o final, curtiu o vídeo, mas ainda não é inscrito. Segue também nas redes sociais, porque eu acho que isso dá uma ajuda maneira e uma moral bem da hora pra gente, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Pode sugerir temas aí também, fique à vontade e vamos que vamos, valeu? Mas volte sempre, tá? Porque, pô, fazer arte é bom demais, galera. Que isso.